Provocar pânico jamais pode ser considerado uma forma eficaz ou produtiva de educar. Consequentemente, espalhar o medo é a pior forma de falar de sexualidade, especialmente quando se sabe que o medo acaba se convertendo em pânico. As consequências sempre são danosas. Não se educa com medo, educa-se com diálogo e com informação, mas não com informação que tenha como resultado gerar medo. Quanto menos medo uma informação passa, mais ela educa. E quanto mais informação existir, menos medo ela vai provocar. Porque o valor da informação é o de prevenir e não o de assustar. Essa pode acabar sendo uma das lições de um encontro realizado em julho por iniciativa de grupos religiosos da Igreja Evangélica em São Paulo, a chamada Expo Erótica. Ela começou a provocar polêmicas logo ao ser montada, no centro de São Paulo. A pretexto de abordar temas como sexualidade e infecções sexualmente transmissíveis, seus organizadores espalharam cartazes que remetiam ao medo, como o de uma caveira com a frase "A AIDS mata". Pior ainda, associavam a imagem dos infectados pela AIDS com suicidas. Imediatamente, ativistas dos movimentos de prevenção da AIDS e profissionais de saúde começaram a reagir. Segundo o noticiário, eles entraram em contato com os organizadores e os cartazes mais alarmistas acabaram sendo retirados. Mas o mais importante é a lição que o evento deixou. Muitos pais confundem respeito com medo. Uma criança tem que respeitar os pais pelo que eles, os pais, representam e não pelo medo. A crença de que pancada educa nasce desses equívocos da suposta eficácia baseada na violência. Filhos que respeitam os pais nunca apanham, e filhos que apanham ficam com medo. Mas o medo não educa, pode até apavorar ou paralisar. Isso vale também para a sexualidade e para qualquer iniciativa que se pretenda educativa. O que leva a uma sexualidade sadia é a conscientização baseada na informação e não no medo. E o pior medo é aquele provocado pelas crenças e pelos dogmas. São métodos que limitam, não educam e que, muito frequentemente, pretendem sufocar ou deturpar o sentido do prazer. Numa sociedade, como a gente já disse em outros vídeos, que se diz moderna, mas que na realidade ainda é muito conservadora, medo, pânico, crenças e dogmas reforçam ainda mais os preconceitos. E preconceito é, sobretudo, o resultado da desinformação ou de conceitos deturpados. Nós não podemos discutir aqui o conceito de felicidade, pois esse conceito pode variar de pessoa para pessoa. Mas é impossível entender que, numa ação que não prejudica ninguém, a felicidade possa ser alcançada com a supressão da sensação de prazer. A religião evangélica prega a ideia de que a relação sexual somente pode ocorrer depois do casamento. E é justamente essa ideia que prevalece na denominação do movimento que deu origem à exposição, que se intitula Eu Escolhi Esperar. Mas uma relação sexual antes do casamento somente se torna imprópria ou mesmo criminosa no caso em que, observados os preceitos legais quanto à idade, essa relação não é consentida ou não é desejada por ambas as pessoas envolvidas. Se a relação ocorre com menores de idade, é crime tipificado em lei. Se ocorre entre maiores de idade e é consentida mutuamente, não existe crime. Nesse caso, se ambos desejam, devem suprimir o prazer na visão dos evangélicos e não realizar essa relação. Podem estar suprimindo também a sensação de felicidade? Certamente. Então, as crenças e dogmas estão acima da sensação de felicidade? Será que a resposta para você é sim? Se a resposta for sim para você, você está dizendo que as crenças e dogmas são mais importantes do que a sua felicidade. Ou, consequentemente, que crenças e dogmas têm esse direito sobre você. Tudo bem, desde que você encare isso como uma opção sua. Certamente os religiosos fanatizados pelo conceito de pecado vão me atirar pedras e até me acusarem de estar pregando o pecado. Mas se eu não pratico nenhuma religião ou pratico uma religião que não condena sexo antes do casamento, certamente eu não vou entender como certa essa noção de pecado, que, queiram ou não certas religiões, reprime o prazer. E o prazer, repetimos, só é indigno ou deve ser reprimido quando causa prejuízo ao outro ou é tipificado como criminoso.
As religiões tentam justificar crenças e dogmas com base em preceitos bíblicos, mas é bom lembrar que, se a Bíblia atualmente já atinge mais de 3.000 traduções, imagine-se o número de interpretações em cima desse texto. Qualquer escritor, produtor cultural, editor ou tradutor sabe que não existe tradução perfeita, nem a partir do idioma original. Deduza-se, portanto, como exagero ou, no mínimo, imprecisão, considerá-la como a palavra de Deus. Novamente, os fanáticos vão se revoltar, mas essas não são minhas simples conclusões. São fatos incontestáveis. Por todos esses motivos, é inevitável a conclusão de que exposições sobre sexualidade, como a que mencionamos logo no início, devem ter como base a ciência, as leis e, no mínimo, o bom senso, sem jamais querer impor visões de religiões e muito menos o medo.